Olá pessoal, esse é o quarto episódio do nosso CapriCast, o podcast da Caprinocultura Leiteira. Aqui quem fala é Bárbara Dantas, a apresentadora do CapriCast. Bom, neste episódio nós iremos falar sobre a vermifugação estratégica para a caprinocultura leiteira. E para falar sobre esse assunto, como convidado trouxemos hoje o Eduardo Michelon, que é formado em Medicina Veterinária e também doutorando em Zootecnia pela Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom, dentro do manejo sanitário, uma das práticas ou medidas a se tomar é a vermifugação estratégica dos animais, que é uma prática preventiva no controle da verminose, sendo essa de grande importância para uma melhor produção. E a verminose, ela é uma doença causada por diferentes tipos de vermes, que podem acabar sendo transmitidos através do alimento, sendo a principal forma de contaminação a pastagem, ou pode também ser transmitida pela água contaminada com larvas desses parasitas. Sendo assim, é importante evitar que a comida e a água dos animais elas sejam contaminadas por suas fezes. É interessante disponibilizar comedouros e bebedouros, nos quais os animais eles não consigam entrar ali para não defecar dentro deles, ou, caso não tenha essa disponibilidade, tentar ali manter o comedouro e bebedouros limpos. É importante também manter as instalações limpas, e em relação à pastagem, fazer uma rotação de pastagens e evitar também uma superlotação. Já em relação aos sintomas, a verminose ela pode acabar causando a perda de peso, queda na produção de leite, uma mucosa pálida, edema na região mandibular, pelos arrepiados e sem brilhos, causar diarreia ou também a desidratação. E para controlar e prevenir esse problema, a vermifugação estratégica ela acaba sendo extremamente necessária. Assim, Eduardo, poderia nos explicar como funciona a vermifugação estratégica ou como fazer o planejamento, qual a melhor estratégia a se fazer? Olá, Bárbara e todos os ouvintes que nos acompanham. Agradeço pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês, principalmente sobre esse tema, que é a vermifugação estratégica para o controle de verminoses. Sabendo aí que a verminose é um problema antigo, mas que ainda está presente na criação de caprinos leiteiros e causa grandes prejuízos dentro das propriedades. A vermifugação estratégica, ela surgiu como forma de evitar o uso de vermífugos em excesso, que é responsável por causar resistência do verme ao medicamento, ou seja, o vermífugo ele perde o efeito quando utilizado novamente. E a vermifugação estratégica é quando o produtor aplica o vermífugo em um pequeno grupo de animais, ao invés de aplicar em todo o rebanho. Ela é realizada naqueles animais que apresentam emagrecimento, perca de apetite, pelos arrepiados, diarreia e a famosa papeira, que são as características de caprinos parasitados, ou animais que estão suscetíveis à contaminação, como cabritos jovens e fêmeas em lactação. E a vermifugação estratégica, ela ocorre nos meses do ano em que o risco de contaminação é maior, como por exemplo, o período chuvoso. O planejamento para uma vermifugação estratégica começa com a separação dos animais em lotes, separando as cabras do bode e dos cabritos, que já podem ser desmamados. Então, dentro da criação de caprinos, é recomendado separar os animais que apresentam sintomas dos animais considerados sadios. Alguns animais eles podem servir de contaminação para o rebanho, ou seja, são animais que estão contaminados, mas não apresentam aqueles sinais que eu disse anteriormente. Então, como forma de identificar esses animais, o produtor utiliza a coleta de fezes de algumas cabras, realiza o exame de OPG, juntamente com o método FAMACHA. Esse método FAMACHA é um cartão colorido que avalia o grau de anemia do animal através da coloração da mucosa do olho. Então, após a identificação das cabras parasitadas, é realizada a vermifugação.
E o esquema de vermifugação estratégica mais recomendado para a região semiárida é o seguinte: a primeira vermifugação ocorrendo no primeiro mês da estação seca do ano, a segunda vermifugação ocorrendo 60 dias após a primeira vermifugação, a terceira vermifugação no penúltimo mês seco e a quarta vermifugação no meio da estação chuvosa. Então, como a estação seca e chuvosa ela pode variar dependendo do ano, nós não trabalhamos com meses específicos para vermifugação. Nós apenas seguimos a estação do ano em questão. E quais as medidas a serem tomadas antes da aplicação dos vermífugos e após a aplicação? A primeira medida a ser tomada antes da aplicação é separar os animais mais debilitados dos animais sadios. Para esses animais, além da vermifugação, é necessário que o produtor melhore a nutrição e faça a aplicação de vitaminas, pois esses animais podem ficar mais debilitados após a vermifugação por conta das toxinas que são liberadas pela morte dos parasitas. Além disso, é necessário que o produtor pese os animais e separe esses animais em lotes, agite o medicamento antes do uso, faça a leitura da bula e siga a dose recomendada pelo fabricante de acordo com o peso do animal que ele vai vermifugar. Também é necessário observar a via de aplicação, pois alguns vermífugos eles podem ser aplicados pela boca do animal, ou abaixo da pele, ou diretamente no músculo desses animais. Também é necessário verificar se a pistola dosadora e os demais equipamentos de aplicação estão funcionando corretamente. Também é necessário consultar a bula para vermifugar fêmeas prenhes e animais abaixo de 4 meses de idade. Antes da vermifugação, é necessário deixar os animais em jejum por um período de 10 a 12 horas e, após a aplicação, fornecer somente água por 6 horas. Seguindo essas recomendações, o vermífugo ele será melhor absorvido e será mais eficaz no controle da verminose. Também é necessário respeitar o período de descarte para o leite e, após a aplicação, é recomendado descartar as embalagens vazias em locais apropriados e lavar as mãos após a aplicação. Poderia falar também um pouco sobre os principais vermífugos que são utilizados na vermifugação? Atualmente, existe uma grande quantidade de vermífugos disponíveis com diferentes nomes comerciais, mas que apresentam o mesmo princípio ativo. Por isso, é importante consultar um técnico para a escolha do melhor produto, a fim de evitar a resistência dentro do rebanho. A ivermectina é a mais utilizada para o tratamento de vermes gastrointestinais, vermes pulmonares e parasitas externos, como sarnas e piolhos. Como a ivermectina ela está associada a casos de resistência, muitos profissionais não recomendam a sua utilização. E outro fator relacionado à ivermectina é que ela é metabolizada de forma lenta pelo organismo do animal, permanecendo mais tempo na circulação até ela ser eliminada como um todo. E a ivermectina ela pode se acumular na camada de gordura dos animais, por isso ela não é recomendada para animais leiteiros. Outros princípios ativos que podem ser utilizados incluem o albendazol e o fenbendazol, que são utilizados também para o tratamento de vermes gastrointestinais, vermes pulmonares e alguns vermes específicos, como as tênias. O fenbendazol, em especial, ele pode ser administrado na água ou na ração dos animais. E as facilidades
desses vermífugos são o baixo custo e a administração pela boca. E isso facilita o manejo dentro da propriedade, além de ele ser permitido a sua utilização em animais leiteiros, por ser rapidamente metabolizado e eliminado pelo organismo do animal. Por último, nós temos os vermífugos à base de compostos fenólicos, que são vermífugos importados e que apresentam um alto custo e são utilizados nos casos quando há resistência aos medicamentos que foram citados anteriormente ou quando as cabras elas estão infestadas por outros parasitas, como a facíola, que é o verme do fígado, e no caso de ovinos, o famoso bicho da cabeça. Bom, no início eu falei uma breve introdução sobre a verminose, sobre as medidas de prevenção. Eduardo, você poderia falar um pouco mais sobre a importância de se fazer a vermifugação e das medidas que auxiliam no controle dessa doença? E se puder também dar algumas dicas e conselhos aos ouvintes, pode ficar à vontade. A correta vermifugação dos animais é uma importante medida de manejo que contribui para o bem-estar animal e gera bons índices produtivos para o criador. O produtor ele deve estar sempre atento aos animais que ele possui e vermifugar aqueles que estão visivelmente contaminados. Além de tratar os animais de compra antes de incorporá-los ao rebanho, outros cuidados incluem não vermifugar fêmeas no início da gestação para evitar problemas com as crias, vermifugar as fêmeas 30 dias antes do parto e vermifugar os animais que entrarão na estação de monta. Além dessas medidas que foram citadas, a correta desinfecção das instalações, a limpeza de bebedouros e comedouros, evitar a superlotação dos animais em baias e piquetes, trocar os animais de piquetes a cada 45 dias como forma de quebrar o ciclo de vida do parasita, soltar os animais para pastoreio após o término do orvalho e acompanhar a eficácia do vermífugo são algumas das estratégias que podem ser empregadas para o sucesso no controle das verminoses. Então, pessoal, mais uma vez ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Eduardo Michelon e a vocês ouvintes também pelo apoio. Esse foi o 4º episódio do nosso CapriCast, o podcast da Caprinocultura Leiteira. Não percam os próximos episódios e ouçam os episódios anteriores. Curtam e compartilhem em suas redes sociais também. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!